Qual era a religião de Jesus Cristo? Jesus Cristo, a figura central do cristianismo, nasceu em uma família judia e foi criado na Galileia, na Palestina, no século I depois de Cristo. O judaísmo, portanto, é a religião de origem de Jesus. Trazemos 3 referências bibliográficas diferentes. Referência bibliográfica 1. No livro Jesus Cristo, Origem, Vida, Evidência Histórica. José Eustáquio Rodrigues de Moraes afirma que Jesus nasceu em uma família judia e foi criado na Galileia, na Palestina, no século I depois de Cristo. O autor cita evidências históricas que comprovam a origem judaica de Jesus, como o fato de ele ter sido batizado por João Batista, um profeta judeu, e de ter sido crucificado pelos romanos por ser considerado um rebelde contra o Império Romano. Referência bibliográfica 2. No livro O Judaísmo, Gershon Solem afirma que o judaísmo é uma religião monoteísta abraâmica que se originou no Oriente Médio, no século X a.C. O autor descreve os principais elementos da religião judaica, como a crença em um único Deus, a observância da lei mosaica e a expectativa do Messias. Referência bibliográfica 3. O cristianismo, de Justo Gonzalez. No livro O Cristianismo, Justo Gonzalez afirma que o cristianismo é uma religião monoteísta abraâmica que se originou no século I depois de Cristo. O autor descreve os principais elementos da religião cristã, como a crença em Jesus Cristo como Filho de Deus, a salvação pela graça e a esperança da vida eterna. Argumentos em favor da afirmação de que Jesus era judeu. Jesus nasceu em uma família judia. Seus pais, José e Maria, eram judeus e o criaram na tradição judaica. Jesus seguiu as leis e os costumes judaicos. Ele observava o sábado, orava no templo e frequentava a sinagoga. Jesus pregava o evangelho aos judeus. Ele se dirigia principalmente aos judeus e suas mensagens eram baseadas nas escrituras judaicas. Argumentos em favor da afirmação de que Jesus fundou uma nova religião. Jesus se autoproclamou Messias. Os judeus esperavam um Messias que libertara Israel do domínio romano. Jesus morreu na cruz. A crucificação era um castigo romano reservado aos criminosos. Após a morte de Jesus, seus seguidores começaram a pregar uma nova religião. Essa religião, o cristianismo, se baseava na mensagem de Jesus e na crença de que ele havia ressuscitado dos mortos. Jesus Cristo nasceu em uma família judia e foi criado na tradição judaica. No entanto, suas mensagens e ações provocaram uma ruptura com o judaísmo tradicional. Jesus se autoproclamou Messias e pregou um evangelho que era uma novidade para os judeus. Após sua morte, seus seguidores começaram a pregar uma nova religião, o cristianismo, que se baseava na mensagem de Jesus e na crença de que ele havia ressuscitado dos mortos. A questão da religião de Jesus é complexa e há diferentes interpretações sobre o assunto. Alguns estudiosos afirmam que Jesus era judeu e que o cristianismo é uma continuação do judaísmo. Outros estudiosos afirmam que Jesus fundou uma nova religião, o cristianismo, que é distinta do judaísmo. Independentemente da interpretação adotada, é inegável que Jesus teve um papel fundamental na origem do cristianismo. Suas mensagens e ações inspiraram milhões de pessoas em todo o mundo e continuam a influenciar a vida de milhões de pessoas até hoje.